somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas. Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia.
Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da CoreCase em nossas redes sociais. CoreCase, Sustainable Core Box. Dando sequência sequência de palestras, eu vou chamar aqui a Júlia Mascarenha para apresentar um pouco sobre o tema importância do mapeamento na exploração mineral. A Júlia preferiu um pouco se descrever geologicamente e falar um pouco o que ela fez, então eu vou dar abertura aqui para ela. 35 minutos de palestra e 5 de perguntas. Show de bola. Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia. Estou aqui hoje, né, para falar um pouquinho. Eu vi as palestras de ontem e aí ontem mesmo eu fiz umas mudanças na minha palestra porque eu queria adaptar, trazer um pouco mais a realidade da faculdade, porque eu acredito que a gente, né, na faculdade, a gente não tem muita experiência voltada mais para o mercado. Por exemplo, um dos poucos professores que traz experiência de descrição de testemunho é o Atlas, por exemplo. A gente não vê quase nada de testemunho, não vê nada de sondagem, não vê nada na prática, né, do processo que é aí a pesquisa mineral. E eu mesma posso falar que eu fui uma negação nas matérias de exploração mineral e hoje em dia eu aprendi tudo na prática. Então eu queria trazer um pouco dessa realidade para vocês assim de uma forma mais descontraída, né? Vou começar minha palestra aí. Eu sou geóloga de exploração na Atlas Lítio e mestranda aqui na UFRJ. Faço meu mestrado com o André Ribeiro e com o Rodolfo. Meu tema de mestrado... Eu vou passar, peraí. Como é que passa, DVD? Pronto. Eu entrei na Geologia UFRJ em 2013, né, junto com a Camilinha, e me formei em 2022. Eu entrei primeiro no BCMT, né, fiquei um tempo aí pelejando para passar nos cálculos, nas físicas, fiz a minha trajetória aí sinuosa, né, mas que nem sempre uma trajetória sinuosa significa que você está perdido, né. Depois que houve a mudança curricular, o estágio passou a ser obrigatório. Eu fiz um estágio no CETEM, aqui no Fundão, né, no Centro de Tecnologia Mineral, no Laboratório de Especiação de Mercúrio Ambiental. E eu fiz sobre os rejeitos de Brumadinho, contaminação do Rio Paraopeba. Aí entrei no mestrado em 2023 e cursei um semestre de algumas matérias e fui chamada para trabalhar lá em Araçuaí, como geóloga de exploração na Atlas, que eu estou até hoje. Fora isso, um perfil complementar aí, né, que a gente coloca lá no LinkedIn. Eu me considero uma entusiasta de geologia, né, sempre gostei muito de campo, de dar monitoria. Todos os campos que eu tive a oportunidade de voltar, eu fiz questão. E todas as monitorias que eu pude ter a sorte de dar, eu fiz questão de fazer também, porque, para mim, foi o tempo que eu demorei para me formar, mas que eu aproveitei infinitamente a faculdade e o aprendizado. Hoje em dia eu moro em Araçuaí, que é na região do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Esses são os projetos da Vale, né? Como é que é a ponta? Ali, ó. A Araçuaí fica aqui e tem 360 mil habitantes e tem um clima semiárido, né? Mais parecido com o do Nordeste da Caatinga do que com o sul de Minas, do Cerrado. É bastante semiárido. Essa foto está verde, né? Assim como ontem alguém mostrou uma foto do Sertão Verde lá do Piauí.
Eu vou falar só rapidamente um pouquinho da exploração de lítio, né? Eu vou fazer minha palestra voltada para a experiência que eu tenho, obviamente, né? Então, eu vou falar sempre, dar um exemplo e aplicar ele como eu uso no meu dia a dia. A exploração de lítio se baseia no minério que é o spodumênio, que é um inosilicato, né, de lítio, um piroxênio, e que se concentra em pegmatitos, que são pegmatitos SRP, que a gente chama. São pegmatitos ricos em spodumênio, né? Spodumene Rich Pegmatites. E eles são produtos da diferenciação de magmas do tipo S. E eles são inseridos nesse contexto da granitogênese da faixa Araçuaí. A utilização, hoje em dia, do lítio é principalmente bateria, né? O tempo vem mudando isso. Antes era muito mais usado para cerâmicas, hoje em dia já está o uso maior. Eu tive que pesquisar algumas vezes para achar um gráfico desse mais atualizado, o uso maior para baterias, e cerca de 15% das baterias são constituídas por lítio, por carbonato de lítio. E outros usos como cerâmicas, graxas lubrificantes e medicamentos, né? O que eu faço hoje em dia? Eu trabalhei por 9 meses no Brownfield, uma área que vai virar mina, que é Neves, que é esse mapa aqui, no qual eu mapeei cerca de 140 pegmatitos. Esse mapa aqui é focado nos objetivos da empresa, né? Então, é o mapa dos pegmatitos, com os targets, os alvos principais e alguns interceptos, né, de sondagem. Então, é um mapa resumido, não é um mapa geológico. E agora eu passei para o Greenfield, né? Quem não sabe o que é o Brownfield e o Greenfield, o Brownfield ele é mais voltado na exploração em torno de depósitos, perto de depósitos, onde já tem sondagem, e o Greenfield já é uma coisa mais ampla para procurar novos depósitos. Agora eu vou falar um pouquinho da faixa Araçuaí, né? Vocês já viram ontem na palestra do Alckmin, que foi muito boa, que ele mostra ali que o orógeno Araçuaí é um orógeno ali confinado entre o cráton do Congo e o cráton do São Francisco. Ele era um oceano que chamam de Oceano Adamastor, né? E que foi fechado num sistema que o Alckmin mesmo descreve como um modelo quebra-nozes. Ele começou a fechar por baixo aqui ainda quer dizer, ele abriu primeiro aqui por baixo, onde houve já crosta oceânica, né, no rift, e aqui já não tem registro de crosta oceânica na parte norte desse orógeno, e depois ele foi fechando primeiro pelo sul, houve a subducção dessa crosta oceânica, ainda tem alguns registros aqui até Teófilo Otoni, por aqui, né, até Teófilo Otoni, e aqui tem essas séries de convergências aqui radiais, né, nesse modelo de quebra-nozes. E aqui um mapa mais, junto com esse orógeno, teve toda essa granitogênese, que também foi de arco magmático no início e depois também de fusão de metasedimentos, né, gerando granitos tipo S. Todos esses meio vermelho são granitos, laranja também e rosa. São granitos. E aí tem granitos sintectônicos, pré-tectônicos e pós-tectônicos. A granitogênese muito extensa, bem conhecida na literatura já. E eu trabalho especificamente com esses granitos aqui do tipo S, né? Que são sim após orogênicos. Araçuaí está bem ali, ó, está bem aqui. E nessa região, com a granitogênese, a gente chama de província pegmatítica oriental, porque esses pegmatitos são associados a esses granitos, né? E o Pedrosa definiu essa província, que vai até do Rio de Janeiro aqui, da Serra do Mar aqui, até Bahia, né? E passa aí por Valadares, Teófilo Otoni, Araçuaí, que eu não sei se vocês sabem, mas é a região conhecida, muito conhecida pelas gemas, que são provenientes desses pegmatitos. E esses pegmatitos são de vários tipos, das mais diversas assembleias. Tem muito pegmatito com turmalina. Esse aqui é a escala, foto, me desculpa, a escala é um dedo, mas eu estava num garimpo, está escuro, enfim. E é uma foto ilustrativa, né? Uma foto que eu tirei porque eu achei lindo. Tipo, essa aqui é tudo turmalina preta. E vi turmalinas pretas gigantescas e berilo. Berilo também é bem comum nesses pegmatitos. Turmalina aí, esquelética, né?
E os pegmatitos que eu busco são os mais diferenciados magmaticamente, que são os SRP. Por quê? Porque o lítio é extremamente volátil. Então, ele se diferencia muito magmaticamente. Então, ele fica em corpos mais distais, que evoluem mais da fonte magmática. Ao contrário de pegmatitos ricos em turmalina, por exemplo, que são turmalina e café-de-espato, que são mais proximais. Esses SRP, então, eles ficam a uma distância de até 3 quilômetros do batólito magmático. E eles são compostos majoritariamente por albita, spodumênio, muscovita e quartzo. Esse aí é um pegmatito chamado pegmatito do Valdívia. Todos esses rajadinhos aqui são spodumênio. Só que o lítio é muito móvel. Então, na superfície, ele intemperiza muito rápido. Então, ele vai virando essa argila branca que a gente vê. Geralmente, não são corpos muito espessos, eles variam aí de 5 a 15 metros de espessura, e eles são geralmente concordantes à foliação metamórfica. Mas podem também estar em fraturas e falhas e estar discordantes essa foliação, o que dá uma bagunçada, né, na nossa pesquisa ali. Não é uma coisa que é certa, porque é um corpo intrusivo, né? Aqui é mais uma foto. Isso aqui são os spodumênios, também está alterado, está branquinho, mas se você chega perto, você consegue ver ainda relictos dele, bem verdinho. Aí, eu nesse mesmo lugar aí de escala. E aqui já ele bem podrão, ó, esse spodumênio, essa maçaroca branca. Aqui ele já meio podrinho e aqui ele bonitinho. Ele fica verdinho assim, ó. Fica incolor também, tem a variedade amarela, variedade incolor, variedade verde. Os depósitos geralmente têm a variedade verde. Aí eles diferem os nomes: trifana, ridenita, o verde é ridenita, o amarelo é trifana. E o spodumênio ele reflete na luz UV, né, ficando nessa coloração. Então, isso ajuda muito, porque as galerias de garimpo são escuras, né? Então, chega lá com a lanterna UV e é isso aqui que a gente vê. Então, isso ajuda muito, mas o spodumênio tem que estar mais ou menos fresco para refletir. E aqui é o exemplo dele num testemunho de um furo de sondagem, né? Esse verde aqui é o spodumênio, aqui quartzo, e aqui ele refletindo na UV. Aí eu queria entrar um pouco assim numa coisa mais... O que é mapeamento geológico, né? O meu orientador sempre me dizia que o mapeamento geológico tive que citar ele nessa, porque eu acho que isso é a realidade. O mapeamento geológico ele tem esse tripé, que é a geologia estrutural, a estratigrafia e as petrologias. Você tem que entender da rocha, você tem que entender da estrutura que ela está, o seu depósito, seu minério, tem que entender seu mapa. E como é que a gente aplica isso na exploração mineral? Como é que é nosso objetivo como um geólogo contratado, né? O que a gente tem que... Como é que a gente vai procurar? Esses são os meus objetivos da palestra. Demonstrar um pouco algumas etapas, né? Não são todas, mas são as etapas que eu vivencio mais. E apresentar ideias e dicas que talvez podem ser úteis no futuro, que eu pensei que eu ia gostar de ouvir na idade de vocês, na época que vocês estão. Então, eu fiz uma coisa um pouco mais abrangente, correlacionando sempre ao mapeamento. Por que a gente mapeia? Para quê? O quê? As etapas de início de um projeto, né, elas começam com mapeamento, porque ele tem baixo custo. Ele custa você, um cara para te ajudar no mato, e um carro, e uma gasolina, e um martelo, e uma bússola. Basicamente, na exploração, é uma das coisas de menor custo, porque se você for mandar uma amostra para um laboratório, é caro. Se você for fazer uma sondagem, é caro. Então, o mapeamento vem antes dessas etapas, né? Deveria vir antes, né? Para que a gente faz esse mapeamento? Para identificar esses novos alvos, para depois poder partir para a sondagem, fazer outras análises, restringir o seu corpo ali, para depois medir, indicar e ver se ele vira um recurso, um depósito, né? E aí eu queria entrar um pouco na parte que é muito importante, que eu vejo que tem muitas empresas que elas pulam essa parte, que é o pré-campo. O pré-campo ele é tão importante quanto o campo, porque você vai se direcionar ali na sua procura, né? Assim, faz parte do processo a pesquisa. E aí eu queria dar umas dicas para vocês começarem a se virar na pesquisa, né, de artigos, fotointerpretação,
Mapas regionais, já dá para dar uma colada, né? Nos mapas regionais, eles já estão prontos, já estão lá, já foi algum geólogo lá mapear, nem que seja uma escala muito maior que você precisa, mas pelo menos você precisa saber mais ou menos as formações que está acontecendo. Direito minerário. Vocês sabem o que é um direito minerário? É isso que eu pensei, porque eu vejo as palestras, às vezes a pessoa já pula para o direito minerário e o calouro não sabe nem o que é um direito minerário. Então, tipo, isso aí tudo a gente tem que saber, porque se eu for contratar vocês agora, por exemplo, preciso que vocês vejam uma área para mim lá agora, sei lá onde. Vocês vão saber chegar? Como é que vocês vão fazer para chegar? Tipo assim, como é que eu vejo isso, entendeu? Como eu faço esse processo? Planejamento, rota, acesso, plano de ataque do seu mapa, definindo as metas, definição da escala adequada para o depósito que você está procurando, né? No meu, por exemplo, como os meus pegmatitos são muito finos, eles têm tipo 10 metros, pensa isso num mapa regional. Minha área, essa área que eu mapeei lá maior, tem pelo menos acho que 100 hectares. Então, definição de uma escala adequada e o entendimento do tipo de depósito que você procura. Então, é sempre pesquisar nas outras empresas, né? Quem tem um depósito, quem tem uma mina. Você aí conhecer o depósito dele, ali, nem que seja no artigo, no relatório de recursos. E pegar esses mapas dele e aplicar no seu GIS ali, georreferenciar eles, entender a geologia regional do local ali que você está pesquisando. Aí aqui, eu não sei se vocês sabem, mas vocês pegam o DOI do artigo nos lugares, no Science Direct, e joga no SciHub. Você pega o artigo, entendeu? Isso aí vocês vão começar a usar cada vez mais para o final da faculdade. Vou até passar que está tirando foto ali. Outros sites bons, o Sigmine, você pegar as cartas. Eu estou botando de Minas Gerais porque esses aí são os que eu fico lá, né, inserida nisso. Cada folha, ó, projeto, vai folha por folha, você escolhe a sua folha. Alguém reconhece isso aí? Sem seu Atlas e a Lohana? Alguém sabe o que é isso aí, gente? Isso aí é BH. Aqui é BH e esses são os direitos minerários em volta de BH. Isso é um direito minerário. Você pode ir no site da ANM, no Sigmine, e pesquisar. Cada direito minerário desse tem um requerimento, tem um dono que o cara requer, a área vai para leilão se ele não entregar o relatório. Então, é dessa forma que a gente começa a pesquisa. Tipo assim, um cara vai me contratar, ele vai falar, eu quero que você veja esse direito minerário aqui, que eu estou fazendo um joint venture com o dono, e eu quero que você pesquise. 10 minutos de DVD, que é isso? Fotointerpretação ajuda muito a gente. Essa aqui foi uma que um colega meu de trabalho fez. E, posteriormente, esse era o ponto, que é um pegmatito com lepidolita, que já é um pegmatito com lítio no sistema. E essa é o que a gente chama de catra, né? Uma caixa americana, que é um garimpo. A exposição do seu tipo de depósito. Essa aqui é a imagem de satélite também. Essa aqui é lá na região de Valadares, que eu fiquei um tempo lá também. E esse é o garimpo, quando você chega lá. Aí eu quero falar um pouco do campo, saúde e segurança. Que é isso, a gente está no campo, você não vai estar mais no campo da universidade, você vai ter que pegar o carro, dirigir, levar o seu auxiliar, prezar pela sua segurança, prezar pela segurança da sua equipe, definir, ter atitude para ver os riscos que você vai enfrentar ali, você medir, você saber, eu vou entrar? Não vou. Você acha que eu entrei nesses aqui? Não entrei, mas agora você tem que ver os seus riscos, né? Aí no campo tem essa questão da equipe. Sem sua equipe você não é nada. Ninguém vai para o mato sozinho. Se for, está errado. E essas pessoas que fazem toda a diferença. Eu não sei se vocês já foram no campo de Paleonto. Já foram? Que aí quem fica lá abrindo calcário laminado só acha fóssilzinho desse tamanho. Quem fica ali conversando com a galera acha os fósseis desse tamanho. Isso aí é a realidade do campo. Às vezes você toma o superficiário, tem que sempre conversar com o superficiário para entrar na terra dele, tem que conhecer, toma um cafezinho com açúcar. E ele, muitas vezes, o cara vai te levar num garimpo. Por exemplo, eu trabalho lá, a maior exposição dos pegmatitos são esses garimpos. E quem garimpou foi um garimpeiro há 50 anos atrás, o pai de alguém, que esse alguém, às vezes, me leva lá e poupa muito mato que eu corto, entendeu? Tipo assim, essa é toda a minha área aqui, ó, toda essa parte daqui ainda é a área e eu tenho que ficar andando nesse mato. Então, se alguém pode te levar ao lugar, isso poupa muito. Fora o respeito, né, também, pelas pessoas, pedir para entrar.
Então, no campo, todo detalhe fornecido pelo afloramento de exposição tem que ser estudado e pode te ajudar a quebrar fechar o quebra-cabeça do mapa. Petrologia, análise da assembleia, da rocha, da hospedeira, da mineralização e da encaixante da hospedeira, o grau metamórfico, estrutural, contato, dobra, falha, estrutura e junta. Aqui, por exemplo, agora é bem ilustrativo, contato aqui do pegmatito, isso aqui é o biotita xisto bem podre, da formação São Tomé, lá em Valadares, na região, né? Falhas, aqui é uma estria num contato aqui. Aqui é um pegmatito dobrado aqui, que eu amei esse afloramento, tipo assim, lindo. Pegmatito aqui encaixado numa dobra aqui no xisto. Budinado. E não esquecer nunca da encaixante. A minha encaixante aqui, cheia de junta, de fratura, porfiroblasto. Todas essas informações vão fazer diferença na sua pesquisa. Os produtos do campo, né, a descrição, detalhado ponto, foto boa, muito importante, com a escala na direita, no final da foto. Processamento desses dados, o QGIS, alguém falou ontem, muito importante. Na faculdade, a gente fica muito focado no ArcGIS, mas depois a licença do ArcGIS é muito cara, então vocês vão ter que migrar para o QGIS. O banco de dados, tabela, shapefile, você saber se organizar com isso, porque no campo, quando você está verificando 20 áreas, é shapefile para tudo que é lado, né? Estereograma, seção. E aí, as maneiras de otimizar seu mapeamento? Como chegar no seu alvo mais facilmente? E aí eu vou falar de algumas ferramentas. Por exemplo, solos, amostragem de solo. Aqui, essa empresa aqui pegou as anomalias de solo em cima dos pegmatitos aqui. LiDAR, que ajuda a gente a detectar tudo no terreno, por exemplo, um afloramento ou um garimpo. Faz com um drone. Trincheira, para ajudar, às vezes, a definir a geometria do corpo. Laser Scan, que é um scanner de galeria, que nos ajudava lá na hora da sondagem, por exemplo, para eu ver o caimento real do corpo quando está muito grande. Esse é o produto desse Laser Scan que eu fiz, por exemplo. Estava aqui fazendo, estou lá dentro da galeria ali, ó. E aí, depois, isso aí entrava para dentro aí, e saía saindo aí, ó. Virou esse negócio aí, que depois deu para plotar no ArcGIS e a gente conseguir definir mais ou menos como esse corpo. Outras coisas que a empresa pode te ajudar, né? Isso aí é química mineral, por exemplo, ajuda a definir quando a gente, por exemplo, a petalita, que se confunde com muitos outros minerais, mas é das razões. E aí, uma brincadeira aí, que rocha é essa? Atlas, que rocha é essa? É exatamente isso que eu queria falar, de escala. Para tomar cuidado com a escala que você vai usar, dependendo do seu depósito. Isso aí foi só uma brincadeira que eu fiz, que eu fui lá no... Como é que é o nome daquela loja de tempero? Casas Pedro. Fui lá na Casas Pedro comprar. Aí eu achei engraçado. Então, resumindo, é isso. Mapeamento geológico vai ser direto na tomada de decisão da empresa ali. E a acurácia dos resultados, quanto melhor for seu mapeamento, o seu detalhe, vai reduzir seu gasto. 10, 15, aí voltou 10. Conclusão, estou acabando. Um bom mapeamento na escala necessária poupa tempo e dinheiro. Isso é imprescindível na hora de você ser contratado. Tipo assim, nenhum patrão quer ficar gastando dinheiro à toa com furo que deu negativo, entendeu? Pular ou negligenciar essa etapa contribui muito para o erro do seu projeto, para o seu projeto dar errado. E provavelmente para perder o emprego também, né? Quando começa a furar muito errado. E é a maneira mais eficaz e de baixo custo para a descoberta de depósitos minerais. E aí, bônus, as belezas do campo aí, que a gente aproveita, né? Ali tem um lindo ambipliglifo, eu acho que é isso. Aí, esse aqui é um pegmatito gigante, ó, que bonito. Geologia gratificante. Aí, bônus extra também. Essa é uma dica, assim, vocês aproveitarem muito esse tempo da faculdade, aprender uma língua, fazerem tudo que a faculdade oferece para vocês, porque tudo isso depois vai contar no final, ali na hora de você ser empregado. Participem de eventos, monitoria, aproveita o CLAC está aí de graça para fazer aula de curso, quase de graça, de línguas.
aproveitem seus professores, suguem eles ao máximo, porque é agora que vocês vão construir essa base geológica, que depois vocês vão aplicar. E aí não tem volta. Você não vai ter que ficar tendo tempo para estudar coisa por coisa de Geo do Brasil, de petrologia. Você vai ter que trabalhar. CNH, tirar CNH e ser flexível, né, para mudança, para essa vida de exploração. Inglês, ser curioso no trabalho que você está executando, gente. Obrigada, essa foi isso. Obrigado, Julinha. Nada. Agora eu vou abrir o espaço de 5 minutos ou 10 minutos também. Acabei de pedir desculpa 15, também, 10, porque eu acabei levantando 15. no tempo errado. Mas aí, abri agora o espaço de perguntas, caso alguém queira. Reiterar alguma coisa também. Bom dia, Júlia. Bom dia, Lohana. Parabéns pela apresentação, muito obrigada. bacana. Achei bem legal o jeito que você abordou aí nessa forma descontraída, porque realmente a gente sai daqui perdido, né? E volta perdida também, né? Mas é isso, vamos lá. Aqui eu queria saber, a gente mora no Brasil, né? Vamos lá, intemperismo e erosão, e você trabalhando com geologia regional, tendo essa responsabilidade de entregar mapas, né, que vão virar produtos usados para ser base de sondagem, né, para a empresa investir tanta grana depois, com setores assim mais intemperizados, como que você faz um mapa, assim, de fato? Porque você mostrou várias fotos ali e não tem muita rocha, né? Essa é uma pergunta boa, que é engraçada a subjetividade, às vezes, do seu mapa ali. Por exemplo, tem um corpo lá que é depósito na minha área lá, que primeiro, por exemplo, era só um pegmatito com albita, café-de-espato, muscovita, que é o que resistiu ao intemperismo. Daí eu achei curioso, eu falei, nossa, tá bonito esse pegmatito, ele tá com uma mineralogia, parece que tá boa. Aí eu fui com o lino da trincheira e aí eu abri uma trincheira. Nessa trincheira tinha argila. E aí, na argila, eu falei, isso aqui vai ter espodumênio. Tipo, eu não vi o espodumênio na trincheira, mas eu vi a argila, que ela é untosa, molhada, assim, do espodumênio. E aí eu falei, olha, pode furar. E aí a gente tem esse mando de intemperismo, faz um pouquinho 50 metros ali e taca a sonda ali, e aí pegou o espodumênio. Então, essa coisa do pegmatito realmente é uma agulha no palheiro, assim, é questão de enlouquecer mesmo, porque são depósitos que são bem complexos, porque são corpos ígneos, eles concordantes, discordantes, entram nas dobras, entram na falha, entram na fratura. Então, mas obrigada pela sua pergunta. É isso aí. Dúvida? Abriu ali atrás, mas eu já volto aqui. Olá, tudo bem? Bom dia, Tudo Julinha. bem, bom dia. Excelente apresentação, foi bem esclarecedora. E a minha dúvida seria, quando você é contratada como geóloga de campo, você participa tanto do Greenfield como do Brownfield? Como é que funciona essa separação? E qual também seria a principal característica do Brownfield? Porque eu imagino que já tenha muitos mais dados trabalhados pós-campo, né? E como seria essa divisão? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Então, eu fiquei 9 meses trabalhando nessa área de Brownfield, que já é uma área na qual já tinha um pegmatito SRP, que aí já no primeiro furo, nos primeiros furos, assim, a malha de sondagem já virou depósito, e aí eu fiquei no intuito de descobrir novos depósitos nessa mesma área, porque quanto mais, melhor, né? Para a empresa ali, principalmente uma área que... Só que a empresa, por exemplo, ela tem cerca de 95 direitos minerários desses quadradinhos que eu mostrei ali. Então, eu fiquei 9 meses só em um, que foi essa área daquele mapa que eu mostrei, e aí depois eu fui para esse Greenfield, que é descobrir novas áreas boas. Então, tem área que não tem nada, mas tem áreas que tem coisa boa. Então, esse que ficou o meu dever ali no Greenfield, descobrir uma nova área que tivesse alguma nova ocorrência de espodumênio. E aí, depois dessa ocorrência, a gente iria trabalhar. E agora, o Brownfield, por exemplo, aí já entra mais a questão da sondagem. Quando começa a adensar a malha de sondagem, já entra a questão do modelo. E aí o mapa ajuda também para esse modelo ficar correto, por exemplo. Se alguém pega e faz esse modelo lá de longe,
sei lá, um cara australiano está fazendo um modelo da coisa que eu estou vendo ali no mapa. Às vezes esse modelo não fica coerente com a realidade, né? Então, tipo, o modelo tem que ser feito por alguém que está próximo ali do campo, das pessoas que estão no campo, entendendo o que está acontecendo da geologia, senão vira um modelo de maluco. Passa agora para a próxima pergunta. Olá. Olá. Muito bom te ver aqui. Estou muito feliz. Gostaria de saber, na verdade, que você, da sua experiência em si, em relação a tudo isso que você vem observando em campo. Na verdade, não tem muitas perguntas. Então, eu queria saber mesmo o que você sente em relação à exploração mineral, qual a sua expectativa, enfim. É isso. Minha expectativa eu gosto muito, né? Eu tenho uma... Poderia se chamar febre do ouro, né? Que falam dos garimpeiros. Você começa a querer achar a coisa. Eu já andei com muitos garimpeiros, eles me levam nesses garimpos muitas vezes, tipo, esse serviço foi que meu pai quem fez. E aí eu vou lá com o filho do cara, que também é garimpeiro. E ele chega lá no garimpo assim, olhando para ver se acha uma turmalina azul, uma turmalina verde. Então, a gente vai pegando, sendo mordido um pouco por esse carrapato aí da febre do ouro. Então, tipo assim, você começa a gostar quando você acha um depósito ou um corpo que está mineralizado. Então, começa a dar essa animação. Então, minha expectativa é continuar, né, como geóloga de exploração por mais um tempo. Eu, no momento, ainda não estou pronta para fazer parte de uma mina. E estou aí pesquisando, gostando da pesquisa mineral. É isso. Aproveitando o gancho, parabéns Obrigada. pela palestra, foi incrível. E você falou um pouco, né, sobre a importância de você agora, né, como uma geóloga de exploração, estar vindo aqui nesse espaço falando com a galera que está estudando. E tem como você falar um pouquinho mais para a gente sobre a importância, né, do papel nosso como geólogos, como geocientistas, também nessa questão de que a gente sai da faculdade, que é uma bolha, para poder furar outra bolha também, né, que é a trabalhar para essas grandes empresas, com as pessoas, né, que estão em volta, que estão ali, né, no território, com a sociedade como um todo também, porque a gente vê que tem um afastamento muito grande, né? As pessoas não fazem noção, né? Nem a gente que está aqui faz noção direito, né, do que é realmente essa atividade. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa sua experiência. Perfeita atualmente. A sua pergunta, Obrigada. Marina. Obrigada a você. Perfeita a sua pergunta. Era uma parte que eu queria falar mais na hora ali de pessoas, só que correria ali eu acabei atropelando. Mas isso é uma coisa, por exemplo, que eu acho que a UFRJ deu muito para a gente, que foi saber falar com as pessoas. E eu prezo muito por isso, porque nosso papel como geólogo, a gente está no intermédio ali da empresa e do cara que está ali no campo, um fazendeiro, dono de um casebre. Enfim, muitas realidades paralelas que a gente enfrenta no meio disso, né? Eu já estou lá no campo, numa caatinga lá, assim, geóloga de campo, e aí de noite você está jantando com um investidor gringo, sabe? Assim, realidades muito paralelas, e eu acho que nosso papel é encurtar um pouco essa distância, né? Por exemplo, você tem que ser honesto nas suas transações como geólogo de exploração. Você vai pesquisar na fazenda de alguém, porque quando você compra o direito minerário, você está comprando o direito de pesquisar no subsolo. Você não está comprando a fazenda de ninguém. Você vai chegar lá, vai ter um fazendeiro. Esse fazendeiro tem nome, tem vontades e você tem que aproximar a empresa dessa relação e ser honesto, né? Sobretudo ser honesto. Se você achar que a empresa está pagando pouco ali para o cara para pesquisar, você tem que lutar isso dentro da empresa, tem que tentar diminuir essa distância o máximo que dá, por mais que seja muito difícil, né? Nisso a gente vê essas questões de conflito de terra, né? Por exemplo, região muito seca lá, não produz nada, não tem nem boi, porque o boi morre, se o gado morre, se ficar lá.
E essa região do alvo principal nessa área, por exemplo, o fazendeiro vendeu por milhões. Tipo assim, são coisas de novela que a gente vê ali no dia a dia do campo, ali, da exploração. Você acha que isso não acontece, você vê na novela, você fala, não é possível, tipo, o cara ficou milionário. E aí você vai lá e é uma grande questão mesmo. A gente trabalha com isso dia a dia, por isso que é muito importante saber falar com as pessoas. Eu acho que nisso a FRJ dá muito preparo para a gente. Eu vejo relacionado às outras universidades, dos meus colegas de equipe. E a FRJ, o Campo do Smart, por exemplo, você aprende, Smart se larga lá na pedreira, te busca 10 horas da noite, né? E você fica lá conversando com a galera, né? Eu acho que isso a FRJ, é por isso que tem que aproveitar, tem que lutar por esses campos, porque se está achando ruim fazer campo de 20 dias, cara, espera para vocês fazerem campo de CLT. É isso. É preparo. Valeu, gente. Obrigado, Juninho. Ótima palestra. Obrigada.